Nos últimos dias, a tensão em torno da saúde de Edu Guedes só aumentou. O que antes parecia uma batalha difícil, mas controlada, agora revela um cenário ainda mais delicado. Informações exclusivas do jornalista Léo Dias trouxeram à tona detalhes que até então não haviam sido compartilhados com o público. Segundo fontes próximas à equipe médica, a cirurgia recente foi apenas o primeiro passo de uma jornada muito mais complexa. De acordo com Léo Dias, os médicos que acompanham o apresentador estão lidando com um quadro mais grave do que se imaginava. O câncer no pâncreas, diagnosticado há poucas semanas, pode já ter se espalhado para outras partes do corpo, o que os especialistas chamam de metástase. Essa possibilidade é tratada com muita cautela pela equipe, mas nos bastidores cresce a preocupação. Fontes do hospital afirmam que exames complementares feitos após a cirurgia indicaram sinais preocupantes. Embora a família ainda não tenha confirmado oficialmente, essas informações apontam para focos de células cancerígenas em outros órgãos, o que exige uma mudança imediata na abordagem do tratamento. Agora, além das cirurgias, Edu poderá precisar passar por sessões intensivas de quimioterapia e radioterapia. A notícia de que a cirurgia foi só o começo deixou os fãs ainda mais apreensivos. Muitos acreditavam que o procedimento seria uma solução direta para o problema. Mas, como alertam os médicos, o câncer de pâncreas é silencioso e agressivo. Na maioria dos casos, quando os sintomas aparecem, a doença já está em estágio avançado, o que pode ter sido o caso de Edu. Ainda segundo Léo Dias, a decisão da equipe médica de não divulgar de imediato a gravidade do quadro foi para proteger tanto Edu quanto seus familiares. Ana Hickman, que tem sido uma das maiores apoiadoras nesse momento difícil, teria pedido descrição até que houvesse informações mais concretas. Mas, diante da piora do quadro e da pressão pública por transparência, parte da verdade começou a ser revelada. Com a possibilidade de metástase no ar, as próximas semanas serão decisivas. A equipe médica trabalha intensamente para montar um plano de tratamento mais agressivo, capaz de frear o avanço da doença. Amigos próximos dizem que Edu está ciente dos riscos, mas mantém uma postura firme, cercado de fé, esperança e do carinho de quem o ama. Enquanto isso, o público acompanha cada nova atualização com o coração apertado. Nas redes sociais, cresce o número de mensagens de apoio e correntes de oração. Para muitos, ainda há espaço para um milagre, e é justamente essa força coletiva que pode fazer a diferença neste momento tão crítico. Mas os próximos dias prometem ainda mais revelações. Na manhã seguinte às revelações de que o câncer de Edu Guedes pode ter se espalhado, mais uma movimentação chamou atenção. Ana Hickman, sua companheira e parceira de longa data, foi chamada às pressas ao hospital. Segundo pessoas próximas à família, o motivo foi uma reunião urgente com a equipe médica, que considera os próximos dias decisivos para o futuro de Edu. Fontes revelaram que Ana estava em casa tentando descansar quando recebeu a ligação. O tom do telefonema foi direto, sua presença era necessária o quanto antes. Imediatamente, ela cancelou compromissos e seguiu para o hospital, visivelmente abalada. Quem presenciou sua chegada notou a tensão no ar. Ana, que tem mantido a força diante da mídia, demonstrava claramente a gravidade do momento. Os médicos explicaram que após a cirurgia, o tratamento exige cuidados intensivos. A recuperação de Edu está sendo monitorada de hora em hora, com medicamentos rigorosos, exames frequentes e controle absoluto de todos os sinais vitais. A equipe deixou claro que, apesar de a cirurgia ter removido parte do tumor, ainda é cedo para afirmar que ele está fora de perigo. O chamado feito a Ana não foi por uma emergência física imediata, mas sim pela importância de uma decisão conjunta sobre os próximos passos do tratamento. A suspeita de metástase ainda não foi confirmada, mas os indícios estão lá, e isso exige preparo emocional e planejamento por parte da família. O clima nos corredores do hospital é de cautela. Apesar do esforço para manter tudo sob controle, os profissionais sabem que o quadro pode mudar a qualquer momento. Edu está sendo assistido por especialistas em oncologia e cirurgia digestiva, todos trabalhando em sintonia para garantir a melhor resposta clínica possível. Ana, que sempre foi conhecida por sua força e equilíbrio, mostrou-se sensível, mas firme. Conversou com os médicos, fez perguntas, buscou entender cada detalhe, cada possibilidade, cada risco. A preocupação com a saúde de Edu é visível, mas ela se recusa a perder a esperança. Enquanto isso, a família mais próxima foi chamada para estar presente. O clima é de união, oração e expectativa. Ainda há chances, e todos se apegam a isso com todas as forças. A fé se tornou parte essencial do cotidiano da família Guedes. O momento é delicado, mas não há espaço para desespero.
O foco está em agir com responsabilidade e carinho, dando a Edu todo o suporte necessário. Mas mesmo com esse cuidado, Ana tem se recolhido mais, e sua ausência nas redes sociais tem gerado perguntas. E é esse silêncio que vai falar mais alto nos próximos dias. Desde o agravamento do quadro clínico de Edu Guedes, Ana Hickman tem adotado uma postura cada vez mais reservada. Após ser chamada ao hospital para reuniões com os médicos, a apresentadora optou por se afastar das redes sociais e do público. O que muitos têm chamado de silêncio eloquente tem sido, na verdade, uma forma de lidar com o turbilhão de sentimentos que a envolve neste momento tão frágil. Diferente de outras ocasiões em que Ana usava suas plataformas digitais para compartilhar detalhes do dia a dia ou mesmo palavras de otimismo, agora suas postagens se tornaram escassas e objetivas. Em uma rara publicação, ela apenas escreveu: "Estamos em oração. Agradeço a todos pelas mensagens e pelo carinho." Sem fotos, sem vídeos, sem longos textos. Apenas uma frase curta, mas cheia de peso emocional. Amigos próximos revelaram que Ana está emocionalmente muito abalada. Embora continue sendo o principal apoio de Edu, sua carga emocional é intensa. Acompanhá-lo todos os dias no hospital, ouvir as opiniões dos médicos, lidar com o medo constante do pior. Tudo isso tem afetado sua estabilidade. Ainda assim, ela segue firme ao lado do marido, mostrando amor e dedicação em todos os momentos. Ana também tem se mantido afastada da imprensa. Diversos jornalistas tentaram contato, mas não houve retorno. A assessoria da apresentadora informou que ela está focada 100% na recuperação de Edu e pediu respeito e compreensão nesse momento delicado. Essa decisão de recolhimento tem sido vista como sinal de que a situação é realmente grave. Mesmo entre os familiares mais próximos, Ana fala pouco. Ela prefere ouvir os médicos, apoiar Edu e manter um ambiente calmo ao redor dele. Sua prioridade agora é garantir que ele tenha tranquilidade para enfrentar o tratamento. Ela sabe que qualquer estresse pode atrapalhar a recuperação, e está fazendo o possível para proteger o marido disso. Muitos fãs, ao notarem seu silêncio, começaram a enviar mensagens de apoio, dizendo que compreendem sua ausência e que continuam orando por ambos. Força, Ana! Seu silêncio também fala. "Estamos com vocês", escreveu uma seguidora. Comentários como esse se multiplicam nas redes, demonstrando o carinho do público. Ana não está sozinha, mas sua dor é silenciosa. E como dizem, às vezes o silêncio diz mais do que qualquer palavra. Seu recolhimento neste momento crítico tem sido um grito de aflição contido, mas também uma demonstração de força, cuidado e amor. Enquanto ela se concentra em cuidar de Edu, o hospital se prepara para um novo momento: os exames pós-operatórios que trarão respostas definitivas. Após dias de apreensão, a equipe médica responsável por Edu Guedes decidiu adotar uma postura mais aberta com a família. Com o apoio de Ana Hickman, foi realizada uma reunião detalhada para apresentar os resultados parciais do tratamento até agora, bem como o que ainda precisa ser investigado. A decisão foi motivada pelo compromisso com a verdade e pelo desejo de manter todos preparados, independentemente do que esteja por vir. Os médicos explicaram que a cirurgia para a retirada do tumor visível foi, tecnicamente, bem-sucedida. Parte da massa localizada no pâncreas foi removida sem complicações maiores, e Edu reagiu de forma estável no pós-operatório imediato. No entanto, o maior desafio agora são os exames complementares, que visam identificar se houve ou não disseminação para outros órgãos. Esses exames incluem biópsias de tecidos suspeitos e tomografias detalhadas do tórax, fígado e intestinos. Os primeiros resultados devem sair em poucos dias, e a espera tem sido angustiante. Ana, que participa de cada conversa médica, tem mantido a família atualizada, mas evita criar expectativas. Segundo fontes próximas, ela prefere manter os pés no chão, ainda que o coração esteja cheio de esperança. A transparência médica trouxe certo alívio para os familiares, pois ao menos agora sabem exatamente o que estão enfrentando. No entanto, também escancarou a complexidade do quadro. Se confirmada a metástase, será necessário iniciar um tratamento agressivo, com quimioterapia em ciclos prolongados e possivelmente internações recorrentes. Mesmo com a possibilidade de más notícias, os médicos reforçaram que Edu está sendo tratado no tempo certo, com todos os recursos disponíveis. Eles destacaram que cada organismo reage de maneira diferente, e que há muitos pacientes que vencem o câncer mesmo em estágios mais avançados. Isso reacendeu a esperança em todos que o amam. Durante esse período, Edu segue em recuperação no leito hospitalar, consciente e acompanhado por profissionais 24 horas por dia. Ainda não há previsão exata de alta,
já que tudo depende da resposta aos primeiros dias pós-operatórios e dos exames pendentes. O ambiente dentro do hospital é de silêncio respeitoso. Poucas visitas são permitidas, e tudo gira em torno do cuidado com Edu e da espera pelos resultados. Todos ali sabem, o que vier nos próximos dias pode mudar tudo, e é exatamente essa incerteza que torna o momento ainda mais delicado. O Brasil inteiro continua acompanhando. E o que os exames vão revelar? A resposta está cada vez mais próxima. Entre todos os tipos de câncer, o de pâncreas é considerado um dos mais temidos. Sua fama se deve à forma silenciosa com que se desenvolve. Em grande parte dos casos, os sintomas só aparecem quando a doença já está em estágio avançado, o que dificulta o diagnóstico precoce e, por consequência, o sucesso do tratamento. No caso de Edu Guedes, o diagnóstico só veio após uma crise renal que o levou ao pronto-socorro. Durante os exames de imagem realizados para investigar a dor, os médicos identificaram alterações preocupantes no pâncreas. Foi um achado acidental, mas crucial. Essa descoberta antecipada, mesmo que em meio a uma situação inesperada, pode ter feito toda a diferença para iniciar o tratamento o mais cedo possível. Especialistas explicam que o câncer pancreático muitas vezes se instala de forma silenciosa, sem causar febre, dores específicas ou sinais evidentes no início. Quando os sintomas aparecem, como perda de peso repentina, icterícia, dor abdominal ou nas costas, o tumor geralmente já compromete estruturas vitais, tornando o tratamento mais difícil. Após a cirurgia realizada para remover o tumor visível, iniciou-se um novo capítulo na luta de Edu, a prevenção contra as chamadas micrometástases, que são pequenas células cancerígenas que podem ter se espalhado pelo corpo, mas ainda não são detectáveis nos exames de imagem convencionais. Por essa razão, os médicos adotaram um protocolo rigoroso de acompanhamento pós-cirúrgico. Isso inclui a realização de exames frequentes, aplicação de medicamentos específicos e avaliação contínua da função dos órgãos que podem ser afetados. A possibilidade de haver células escondidas exige atenção redobrada, já que qualquer sinal de retorno precisa ser tratado de forma imediata. Apesar do medo natural, há uma corrente de pensamento positiva entre os médicos. O fato de Edu ter descoberto a doença antes de apresentar sintomas graves é um ponto que joga a favor, mas ninguém baixa a guarda. Todos sabem que o câncer pancreático exige vigilância extrema e tratamento completo para aumentar as chances de cura. A família segue firme ao lado de Edu. Ana Hickman, mesmo abalada, tem sido um pilar. Ela entende que cada etapa do processo é decisiva e que a esperança, aliada à medicina, pode dar resultados surpreendentes. Enquanto isso, o público continua acompanhando com atenção, torcendo por boas notícias a cada novo boletim médico. Agora, com os exames complementares sendo concluídos, os médicos já preparam o protocolo para a próxima etapa. Com a cirurgia realizada e os exames em fase final de análise, os médicos já têm uma visão mais clara sobre os próximos passos. Um ponto crucial agora é o prognóstico de Edu Guedes e os desafios médicos que surgem a partir dele. Embora o tumor tenha sido retirado com sucesso, a preocupação com a possibilidade de células cancerígenas remanescentes, o que exige medidas preventivas imediatas. Por isso, os especialistas já indicaram a necessidade de iniciar um tratamento complementar. A quimioterapia preventiva é o primeiro passo. Ela visa eliminar possíveis células que possam ter escapado da cirurgia. Esse tipo de tratamento costuma ser feito em ciclos, e pode durar semanas ou até meses, dependendo da resposta do organismo. Além da quimioterapia, a equipe estuda a inclusão de radioterapia, principalmente se os exames confirmarem qualquer sinal de envolvimento em áreas adjacentes ao pâncreas. Embora os detalhes ainda estejam sendo avaliados, é consenso entre os médicos que o tratamento deve ser o mais completo possível, mesmo que os exames mostrem ausência de metástases visíveis. Isso porque o câncer pancreático é conhecido por sua agressividade e alto índice de recidiva. Quando ele retorna, geralmente vem com mais força e rapidez, o que torna a prevenção fundamental. O objetivo agora é não dar margem para esse retorno. A medicina tem avançado muito, e o sucesso do tratamento depende da combinação entre tecnologia, acompanhamento rigoroso e a resposta do paciente. As biópsias feitas durante a cirurgia ainda aguardam os resultados finais. Elas são essenciais para confirmar o tipo exato do tumor, seu grau de agressividade e a presença ou não de células em outros tecidos. Essa análise detalhada vai orientar toda a conduta médica daqui para frente. Enquanto isso, Edu segue estável em recuperação hospitalar. Ele está consciente das próximas etapas e, segundo amigos, demonstra força e determinação.
Apesar do desgaste físico, o apresentador tem se mostrado otimista, mas sem ilusões. Ele sabe que a batalha está longe de terminar e que cada dia será um desafio. Os médicos, por sua vez, mantêm vigilância extrema. A cada exame, a cada alteração nos sinais vitais, tudo é monitorado com atenção. A equipe multidisciplinar que o acompanha inclui oncologistas, cirurgiões, nutricionistas e psicólogos, todos empenhados em garantir não só a recuperação física, mas também o equilíbrio emocional de Edu e da família. As próximas semanas exigirão coragem, paciência e fé. Mas para quem conhece Edu, sabe que ele nunca fugiu de um desafio. E com apoio e amor ao seu redor, ele segue enfrentando tudo com dignidade. Ainda assim, um fator importante está a seu favor. No meio de um cenário tão desafiador, um ponto vem sendo considerado positivo pelos médicos: o perfil de Edu Guedes como paciente. Aos 50 anos, ele mantém uma boa forma física, resultado de uma vida ativa, alimentação equilibrada e cuidados com a saúde. Isso pode fazer uma grande diferença na resposta ao tratamento. Especialistas afirmam que pacientes com melhor condição física tendem a suportar com mais eficiência os efeitos da quimioterapia e demais procedimentos. O organismo de Edu, apesar de abalado pela cirurgia e pelo estresse emocional, ainda apresenta bons índices vitais, o que abre margem para tratamentos mais intensivos sem comprometer tanto sua qualidade de vida. Além disso, o otimismo, mesmo que controlado, tem sido uma arma poderosa. Edu tem se mostrado equilibrado emocionalmente, consciente da gravidade do quadro, mas também confiante no trabalho da equipe médica. Essa atitude colabora para que o corpo reaja melhor, uma vez que o estado psicológico influencia diretamente na recuperação física. Ana Hickman também tem reforçado esse equilíbrio ao manter a calma ao lado do marido. Apesar da dor evidente, ela tem procurado ser um suporte firme, ajudando na rotina de cuidados e respeitando cada limite que o tratamento impõe. A união do casal tem sido uma das forças mais visíveis durante todo esse processo. Ainda assim, ninguém se engana. A equipe médica deixa claro que mesmo com fatores favoráveis, é impossível baixar a guarda. O câncer pancreático é traiçoeiro e pode surpreender a qualquer momento. Por isso, a atenção continua redobrada, e cada exame, cada análise, cada sintoma é acompanhado de perto. Edu, que sempre foi conhecido pelo entusiasmo na televisão, agora enfrenta um momento que exige um tipo diferente de energia, a da resistência, da paciência e da fé. Não é uma corrida rápida, é uma maratona, e ele está disposto a seguir cada etapa, um dia de cada vez. Mesmo diante da complexidade do diagnóstico, os médicos acreditam que as chances de sucesso aumentam quando há disciplina no tratamento, estrutura familiar forte e uma equipe engajada. E felizmente, Edu tem tudo isso ao seu lado. Mas a jornada ainda está longe de acabar. A fase mais dura do tratamento está prestes a começar. Enquanto Edu Guedes enfrenta um dos momentos mais difíceis de sua vida, o Brasil inteiro parece ter parado para oferecer apoio. Nas redes sociais, uma verdadeira onda de solidariedade se formou em torno do apresentador, unindo fãs, colegas de profissão e anônimos em uma mesma corrente de esperança. A comoção foi tamanha que, em poucas horas, mensagens de carinho e orações tomaram conta da internet. Celebridades como César Filho, que trabalhou com Edu em outras emissoras, usou seu perfil oficial para desejar força ao amigo. Edu é um guerreiro. Estamos todos com ele. Vai vencer mais essa. Ticiane Pinheiro também demonstrou seu apoio, escrevendo: "O Brasil está contigo, Edu. Sua luz é maior do que qualquer escuridão." Até mesmo Ana Paula Padrão, conhecida pela postura mais reservada, postou: "Força, Edu. Que você sinta o amor que está vindo de todos os cantos." As hashtags #ForçaEduGuedes e #EstamosComVocêEdu rapidamente se tornaram tendência nos principais sites. Milhares de pessoas passaram a compartilhar fotos, vídeos e orações pedindo pela recuperação do apresentador. Alguns internautas criaram artes com mensagens de apoio, enquanto outros organizaram vigílias virtuais, reunindo amigos e familiares para momentos de oração coletiva, transmitidos ao vivo em plataformas como Instagram e YouTube. A mobilização foi tamanha que até páginas internacionais de fãs brasileiros começaram a repercutir o caso. Mensagens chegaram de brasileiros que vivem em Portugal, Japão, Estados Unidos, entre outros países. Muitos relatam como Edu fez parte de suas manhãs por anos, levando leveza, receitas e alegria para dentro de suas casas. Grupos de oração em igrejas e comunidades religiosas também se juntaram ao movimento. Em diversas paróquias e templos, nomes como o de Edu passaram a ser lembrados durante os cultos. O clamor por um milagre uniu vozes de diferentes crenças,
criando uma energia coletiva de fé que atravessou fronteiras. Dentro do hospital, os profissionais relataram que a repercussão foi sentida até na equipe médica. Muitos colaboradores, ao saberem da força do movimento, se emocionaram. A gente sente essa energia positiva chegando. E isso ajuda sim. Ajuda muito, comentou uma enfermeira que acompanha o tratamento de Edu. Ana Hickman, ainda que afastada das redes, tem sido informada de toda essa movimentação. Amigos próximos contam que ela se emocionou ao ver o alcance do apoio. Para uma mulher que tem carregado tanta responsabilidade nos últimos dias, ver que o país inteiro está com eles foi como receber um abraço coletivo. E para Edu, mesmo em recuperação e com limitações físicas, as mensagens têm chegado aos poucos. A equipe médica autorizou que ele leia algumas postagens por dia com moderação. E o efeito disso tem sido: desde que a onda de apoio se espalhou por todo o país, a família de Edu Guedes tem se mostrado tocada pela dimensão da mobilização. Nem Ana Hickman, nem os parentes mais próximos imaginavam que o carinho pelo apresentador ultrapassaria todas as barreiras e se tornaria uma corrente nacional de fé e amor. Edu, mesmo debilitado, já começou a sentir o efeito dessa energia. Autorizado pelos médicos a ter pequenos momentos de leitura e interação, ele tem acompanhado, aos poucos, mensagens de carinho enviadas por fãs e amigos. Segundo relatos de Ana, ele se emociona profundamente com cada palavra lida. Em uma das leituras, Edu teria dito, com lágrimas nos olhos: "Eu não sabia que tanta gente se importava assim comigo." Esse acolhimento virtual trouxe mais força à recuperação. Ainda que não substitua os desafios médicos, o apoio público tem servido como um combustível emocional. A equipe de enfermagem relatou que Edu tem demonstrado mais ânimo e disposição após esses momentos. Os médicos também reconhecem que o bem-estar emocional influencia diretamente na resposta ao tratamento. Ana Hickman, por sua vez, também tem sido profundamente fortalecida. A dor e a tensão dos últimos dias começaram a ser suavizadas por mensagens de apoio e orações. Amigos próximos relatam que mesmo em silêncio, Ana sorria ao receber mensagens de carinho e fotos de pessoas reunidas em oração. "É como se eu estivesse menos sozinha nessa luta", teria dito em um momento íntimo com familiares. A surpresa da família com a repercussão é real. Muitos dos parentes de Edu, especialmente os mais reservados, ficaram emocionados com o carinho vindo de pessoas que sequer o conhecem pessoalmente. Isso reforça uma verdade simples, mas poderosa: quando alguém planta o bem ao longo da vida, colhe amor nos momentos mais difíceis. As mensagens não param. A cada dia surgem novas homenagens, orações, depoimentos, vídeos e campanhas espontâneas com o nome de Edu Guedes. As redes sociais viraram um mural de esperança, onde cada postagem reforça a luta pela vida e o desejo coletivo de vê-lo bem novamente. Essa conexão emocional que se criou entre Edu e o público é um reflexo de anos de dedicação, carisma e proximidade com os telespectadores. E agora esse mesmo público se mostra como uma grande família segurando sua mão mesmo à distância. Mas a batalha ainda está em curso. E o próximo passo é o mais desafiador: o início da quimioterapia. Poucos apresentadores conquistaram o carinho do público de forma tão genuína quanto Edu Guedes. Com mais de 2 décadas de presença diária na televisão brasileira, ele entrou na casa das pessoas não apenas com receitas saborosas, mas também com um carisma leve, acolhedor e constante. Era como se o telespectador estivesse recebendo um amigo para o café da manhã. A voz suave, o sorriso sempre presente e a habilidade de transformar pratos simples em refeições cheias de afeto fizeram de Edu uma figura querida por várias gerações. Seja no Hoje em Dia, seja em seus programas mais recentes, sua imagem sempre foi sinônimo de bom gosto, simpatia e respeito. Nunca se envolveu em polêmicas, escândalos ou discussões públicas. Pelo contrário, sempre optou por uma postura discreta, ética e afetuosa com todos. Essa postura, ao longo dos anos, consolidou uma imagem pública marcada por confiança e empatia. Não era apenas o cozinheiro da TV, era alguém com quem o público sentia uma conexão real. Pessoas de diferentes idades e classes sociais passaram a admirá-lo, não apenas pelo talento, mas pelo jeito simples e sincero de ser. E agora, no momento mais delicado de sua vida, tudo isso volta para ele em forma de apoio, orações e mensagens comoventes. O respeito que ele sempre transmitiu ao público está retornando com força total. A corrente nacional que se formou é um reflexo direto daquilo que Edu plantou em cada aparição, em cada sorriso diante das câmeras, em cada palavra acolhedora dita ao vivo. Diversos especialistas em comunicação têm apontado como raros são os casos de figuras públicas com uma imagem tão sólida e respeitada.
Para muitos, Edu é o exemplo de um profissional que soube construir uma carreira longe dos holofotes da fofoca, sustentada apenas pela autenticidade. E esse fator é, inclusive, considerado um trunfo emocional neste momento de tratamento. O carinho sincero do público se tornou uma das principais fontes de energia para ele. Ana Hickman também sabe da força dessa imagem. Em conversas reservadas, ela tem agradecido não apenas o apoio ao marido, mas o respeito com que ele sempre foi tratado. Edu colheu o que plantou. E isso está fazendo toda a diferença agora, disse uma amiga próxima da apresentadora. Mesmo com todas as incertezas, a imagem pública de Edu Guedes permanece inabalada. E é essa força invisível, construída com verdade e consistência, que agora se transforma em escudo emocional para enfrentar a luta contra o câncer. Mas enquanto o apoio segue crescendo, uma nova questão começa a surgir entre os familiares. Nos bastidores do hospital, a sensação de instabilidade persiste. Apesar de toda a comoção positiva e dos pequenos avanços no quadro clínico, a incerteza sobre o futuro ainda paira sobre Edu Guedes e sua família. Uma das principais preocupações agora é saber se o tratamento será suficiente para conter a possível metástase que ainda não foi descartada pelos exames em andamento. A recuperação cirúrgica vem ocorrendo dentro do esperado, mas isso não significa que a batalha esteja vencida. Há uma diferença importante entre a alta hospitalar e a cura definitiva. Médicos já explicaram à família que o câncer pancreático é traiçoeiro, pode dar sinais de recuo momentâneo, mas ressurgir com força semanas depois. Esse aspecto imprevisível da doença mantém todos em estado de alerta. Alguns exames indicaram melhora nos marcadores tumorais, o que inicialmente gerou otimismo. No entanto, especialistas preferiram conter as expectativas. Para eles, é cedo demais para falar em recuperação plena. A quimioterapia e possivelmente a radioterapia ainda nem começaram, e serão fases decisivas no enfrentamento do câncer. Nos corredores do hospital, comenta-se que uma alta médica pode acontecer em breve, o que permitiria a Edu iniciar parte do tratamento em casa. Porém, essa liberação não seria um sinal de vitória, mas sim uma estratégia médica para que o paciente possa estar emocionalmente mais confortável antes do início de um protocolo mais agressivo. Enquanto isso, Ana Hickman continua tentando equilibrar razão e emoção. Ela já entendeu que qualquer sensação de melhora precisa ser encarada com cautela. Edu também sabe disso. Em conversas com a equipe médica, ele tem demonstrado consciência plena da complexidade de seu caso. O medo da metástase ainda não superada permanece em silêncio, mas é constante. Mesmo com tantas dúvidas, a fé segue presente. As orações continuam, os médicos seguem atentos, e cada novo exame é aguardado com ansiedade. Há esperança sim, mas não há ilusões. Todos estão cientes de que o futuro depende não apenas dos medicamentos, mas também da capacidade de lidar com a imprevisibilidade dessa doença. E talvez, o maior desafio agora não seja apenas físico, mas psicológico. Recentemente, um vídeo curto de Edu Guedes foi divulgado por sua assessoria, no qual o apresentador agradecia pelas orações e apoio recebido. A gravação, embora breve, revelou muito mais do que palavras. A expressão em seu rosto e o tom da sua voz deixaram claro que, além da batalha física, Edu também está enfrentando uma luta interna intensa, a batalha psicológica. No vídeo, Edu tentou manter a leveza que o tornou tão querido pelo público. Sorriu discretamente, falou com calma, demonstrou gratidão. Mas quem o conhece de perto percebeu nas entrelinhas algo diferente. Havia preocupação no olhar, certa hesitação nas pausas entre as frases e um brilho nos olhos que misturava fé com medo. É compreensível. O câncer pancreático, além de ser agressivo, impõe um peso emocional imenso. A cada novo exame, a cada nova informação médica, a mente oscila entre esperança e incerteza. Edu, mesmo cercado de carinho e apoio, tem momentos de silêncio prolongado, introspecção e reflexão. Segundo amigos, ele tem tentado manter o equilíbrio emocional com leituras, meditação e principalmente fé. Ana Hickman tem sido uma aliada fundamental nesse processo. Ela compreende que o psicológico de Edu precisa de atenção tanto quanto o físico. Tem evitado qualquer tipo de notícia negativa e cercado o marido de boas energias, músicas calmas e mensagens de amor. A presença constante dela tem funcionado como âncora emocional. Psicólogos da equipe médica explicam que o medo do desconhecido é comum em casos como o de Edu. A espera pelos resultados das biópsias e a preparação para o tratamento intensivo geram ansiedade e, por vezes, exaustão mental. Por isso, o acompanhamento psicológico passou a fazer parte da rotina do apresentador. Apesar disso, há momentos de alívio. Quando lê mensagens de apoio ou vê vídeos de fãs orando por ele, Edu se emociona, respira fundo e sorri.
Esses gestos têm sido fundamentais para manter sua mente firme. Ele entende que não está sozinho, e esse sentimento tem sido um bálsamo em dias tão difíceis. A luta agora é por dentro. E como dizem os especialistas, um espírito fortalecido é um dos melhores aliados da cura. Mas o momento decisivo se aproxima. O protocolo de quimioterapia foi definido. Quando a notícia sobre o câncer de pâncreas de Edu Guedes veio à tona, muitas pessoas se lembraram imediatamente de outros nomes conhecidos da televisão brasileira que também enfrentaram essa doença cruel. Casos como o de Marcelo Rezende, Clodovil Hernandes, Lúcia Alves, em outro tipo de câncer avançado, Léo Batista, voltaram ao centro das conversas. Todos eles enfrentaram batalhas difíceis, algumas com finais tristes, outras com superações inesperadas. Marcelo Rezende, por exemplo, foi diagnosticado com câncer no pâncreas em 2017. A doença avançou rapidamente, levando o jornalista em poucos meses. O caso chocou o Brasil não apenas pela rapidez da progressão, mas pela figura carismática que ele representava na televisão. Clodovil Hernandes, por sua vez, já enfrentava problemas de saúde quando seu câncer foi identificado, o que dificultou o tratamento. Essas memórias assustam sim, mas também mostram o quanto a medicina evoluiu nos últimos anos. Desde então, novos tratamentos, medicamentos e tecnologias surgiram, oferecendo aos pacientes maiores chances de resposta positiva. Protocolos mais eficazes, técnicas cirúrgicas avançadas e exames de detecção precoce são agora ferramentas fundamentais que antes não estavam disponíveis. Os especialistas alertam: cada caso é único. Comparações diretas são injustas e muitas vezes imprecisas. O que define o desfecho de um tratamento envolve uma série de fatores: idade, estado geral de saúde, tipo e estágio do tumor, além da resposta individual de cada organismo. E no caso de Edu Guedes, há elementos positivos a considerar: diagnóstico relativamente precoce, condição física boa e apoio incondicional da família. Mas a esperança, dizem os médicos, não é uma simples expectativa passiva. Ela precisa vir acompanhada de coragem, disciplina e comprometimento com cada fase do tratamento. E é isso que Edu tem demonstrado desde o início. Ele sabe que sua jornada será longa, mas não tem fugido dos desafios. A fé também se tornou parte importante da recuperação. Pessoas próximas contam que Edu tem orado todos os dias, assistido mensagens de espiritualidade e buscado manter uma mente firme e em paz. Para ele, corpo e espírito precisam caminhar juntos. Além disso, o carinho do público, a mobilização nas redes sociais e a corrente nacional de orações continuam sendo fontes de força diária. Tudo isso cria um campo emocional positivo, algo que a medicina também reconhece como essencial em processos de cura. Sim, os nomes do passado deixaram marcas profundas, mas eles também deixaram lições, que hoje se refletem em novas práticas e novas esperanças. O caso de Edu Guedes, embora grave, é tratado com seriedade, tecnologia e fé. E enquanto ele se prepara para a próxima fase do tratamento, uma certeza cresce: ele não está sozinho. Agora, mais do que nunca, o que ele mais precisa é de paz e respeito. À medida que o caso de Edu Guedes segue ganhando repercussão nacional, um novo apelo começa a surgir, vindo principalmente da família e da equipe médica. Respeito à privacidade e ao momento delicado que todos estão vivendo. O carinho do público é essencial, mas é preciso que ele venha acompanhado de compreensão e empatia. Desde o agravamento do quadro clínico, muitos veículos de comunicação têm buscado informações a qualquer custo. Embora parte da imprensa tenha se posicionado com sensibilidade, infelizmente, houve também situações de invasão de privacidade e especulações irresponsáveis. Por isso, Ana Hickman e familiares reforçaram o direito ao silêncio. Edu, que sempre teve uma postura discreta diante da mídia, agora precisa de tranquilidade. Cada segundo de paz faz diferença. Por isso, evitar pressões, boatos ou julgamentos é um gesto de solidariedade. Não se trata de afastar o público, pelo contrário. Trata-se de permitir que ele continue apoiando com amor, sem excessos. A mobilização em torno do apresentador foi e continua sendo fundamental. As correntes de oração, as mensagens de fé e os depoimentos emocionantes que chegam diariamente ao hospital têm feito toda a diferença. Mas neste momento, o que se pede é que esse apoio venha de forma silenciosa, respeitosa e sincera. As orações continuam sendo o elo mais poderoso entre o público e Edu. E nesse sentido, muitas comunidades religiosas têm mantido suas vigílias, grupos de intercessão e mensagens positivas. Para a família, isso representa um verdadeiro abraço coletivo, uma energia que chega mesmo sem palavras. O carinho deve continuar, sim,
mas sempre com atenção à realidade de quem está do outro lado, uma pessoa fragilizada em tratamento intensivo, com família ao redor tentando manter equilíbrio. Não há espaço para curiosidade invasiva. O momento é de compaixão. Também é importante lembrar que o acompanhamento carinhoso pode seguir de diversas formas, mandando uma mensagem, rezando em silêncio, respeitando o tempo da família, ou até mesmo evitando compartilhar conteúdos duvidosos. Cada atitude consciente reforça o apoio de verdade. A luta de Edu Guedes é a luta de muitos. Ele representa milhares de brasileiros que enfrentam o câncer com dignidade e esperança. E é justamente por isso que a sociedade, neste momento, pode ser mais do que uma espectadora, pode ser parte ativa da cura, com responsabilidade. Esse apelo final não é um encerramento, mas um convite à continuidade. Que as palavras, os gestos e os sentimentos de apoio se mantenham vivos enquanto Edu segue lutando, agora de forma mais reservada, porém cercado por uma rede invisível de amor. E mesmo que o silêncio tome o lugar das atualizações, ele não será ausência. Será um espaço de cura e recolhimento. Que todos saibam respeitar isso.